É isso aí, gente. A gente está aqui com o pessoal do Movimento Negro para divulgar o primeiro encontro de combate contra o racismo, que vai ser no dia 18 de maio, agora, de 18 às 22 horas, lá na Casa Cláudio de Souza. E agora quem está aqui na mesa com a gente é Carla Fernandes. Boa noite, Carla. Boa noite, Rose. Enio, boa noite, Enio. Boa noite. E Wanda. Boa noite. Wanda Esteves. Meninos, como é que é essa questão? Vocês são profissionais da educação? Eu sou assistente social. Assistente social. Assistente social. Enio. Eu sou técnico de segurança do trabalho e atualmente sou tecnólogo em segurança do trabalho, sou estudante da Universidade Unopar. Opa. E Wanda? Eu sou ex-doméstica, atualmente eu sou diarista. Isso aí. Então, nós temos 3 aqui profissões distintas. E como é que é essa questão do combate ao racismo e a questão da própria vivência do preconceito em relação à profissão? Tem alguma característica especial em relação à profissão de vocês? Ou no mercado caso, de trabalho? A profissão do assistente social, a gente tem uma grande predominância de negros, né? E aí tem essa questão do preconceito. Eu, particularmente, nunca passei já na profissão, né? Passei anteriormente, né, como jovem, né, como os próprios jovens colocaram aqui, né? E casos muito particulares, né, de forma bem velada, como a Adriana sempre colocou, né? O preconceito está aí, né, Rose? No dia a dia, né? A gente não tem jeito. Eu acho que quem não consegue perceber, quem diz que não passou é porque não conseguiu perceber. Né? Porque às vezes ele é de uma forma sutil, ou ele é grosseiro, ou ele é sutil. Né? Então eu acho que, no meu caso, eu nunca passei especificamente como assistente social. Mas trabalho com a população. Né? Então a gente acaba percebendo, né, a dificuldade desde o anterior, que é o ingresso ao mercado de trabalho. E aí, se a gente pensar no público jovem, negro, isso acentua, né, porque tem a questão da evasão escolar, né, e essa questão da escolaridade. Eles acabam ficando menos preparados no mercado de trabalho. Consequentemente, às vezes, já no ingresso, recebem, são pior remunerados, né? Mesmo, ainda né, tem? Ainda existe, né? E a gente tem estudos que comprovam isso. Se a gente fazer uma pesquisa do próprio IPEA, IBGE, tem esses dados, né? E, infelizmente, essa realidade ainda persiste, né? Inclusive na nossa cidade. Inclusive na nossa cidade. Ô, Enio, e você? Como é que é essa questão? Você já sofreu algum preconceito mesmo direto ou só velado? Direto não, mas o velado existe. Como é que você na própria profissão, você tem algum caso, algum relato? Não. Com você? Não. Comigo não, mas geralmente assim, a gente sente que existe, né, principalmente na nossa cidade, é muito grande o preconceito. As pessoas fingem que não existe, mas existe ele é presente demais. Acho que essa é a pior coisa, né, Wênia? É o fingimento da sociedade. Sim, a sociedade. Querer dizer que não tem. Que não tem, mas o preconceito existe e é bem presente na nossa sociedade a todo momento. A nossa sociedade é muito preconceituosa e é uma coisa que se faz presente no dia a dia. O afrodescendente, ele sente o preconceito todo diário na pele. Isso é uma coisa que acontece. Você estava falando que você é universitário, né? E na própria universidade, ainda é muito grande o preconceito? Na universidade, entre os universitários não, mas existe um preconceito pela uma linha de alguns intelectuais que sempre questiona a questão que é uma coisa que é direito do afrodescendente, a questão da cota. Então a gente vê que ainda existe um preconceito que é perseguido pela questão da cota. Ainda incomoda. Incomodam. Né? Isso é um direito que está na lei. É uma dívida que o Estado brasileiro tem com os afrodescendentes. Inclusive, acho que vou convidar vocês para uma outra ocasião para a gente discutir essa questão de cotas. Eu acho que isso ainda é um assunto muito mal resolvido. Falado, né? Sim, as pessoas ainda têm... parece time, ou as pessoas estão a favor ou contra, mas não entendem exatamente o que é. A sociedade tenta tirar o caráter de direito, como o Enio colocou, né? E assim, colocam como, será que os estudantes cotistas estão indo, já conseguindo acompanhar, né, o grau de dificuldade da universidade? Como por ser cotista, se ele fosse inferior. Exatamente, mas tem estudos também que comprovam, né, que os cotistas têm lá um rendimento, por vezes, maior do que os alunos que ingressam normalmente. Nas vagas comuns. Espera lá, Wanda. Ô, Wanda, e você? Bom, eu, como doméstica, né, já sofri bastante, né? Até porque eu comecei com 8 anos de idade a trabalhar. 8 anos? Em casa de família, né? Família pobre, filha de 8 irmãos,
né, minha mãe sozinha, sem o meu pai, porque meu pai foi embora, e tendo que dar conta. E eu, como criança, né, precisando das coisas e não ter como ter, eu vi a necessidade de trabalhar. E, obviamente, as portas que se abrem para uma menina negra é babá ou doméstica. E fui muito humilhada, fui assim, muito explorada, né? Não tinha ninguém para me orientar, não tinha ninguém para me mostrar o que era certo, o que era errado. Você tem os seus direitos. Isso eu não tive. E com 8 anos de idade eu comecei a trabalhar, estudava de manhã e trabalhava à tarde. E ali eu comecei a sofrer, porque eu não era respeitada. Né? Ô, Wanda, só te interromper, quantos anos você tem agora? 40. 40. Quer dizer, sabe por quê, gente? Porque isso não é muito longe, né? Que às vezes a gente pensa assim, isso foi lá em 1900 e bolinha. Não! Isso foi agora há pouco tempo, né? A Wanda é uma moça. E dentro da minha família, né, a maioria não tinha, assim, muitas oportunidades. Ou você era doméstica, ou você era babá, você era faxineira, né? Minha mãe era faxineira, então eu comecei a trabalhar para ter o que vestir. Para ter uma escova de dente, uma pasta de dente, para ter um desodorante. Né? Para a minha necessidade. Coisas que minha mãe não podia me dar. Eu trabalhei porque eu precisava. Eu era assim, como sempre fui muito grandona, né? Então eu era uma menina com corpo de moça. Forte. Né? Então eu já trabalhava duramente. Eu saía da escola e chegava lá também pela necessidade de ter o que comer. Como é que é o nome de sua mãe? Maria José de Paula. Dona Maria, queria só fazer uma parte aqui para já dar os parabéns antecipados à Dona Maria José pelo Dia das Mães, na próxima semana. E eu também. Que é uma guerreira, né, gente? Sim. Quando a Wanda falou, mãe de 8 filhos, né, sozinha, você conseguir se virar nessa situação é muito complicado, né? É verdade. E dá caráter e exemplo, né, de ser responsável. Igual eu sempre trabalhei e sempre fui muito responsável. Né? E com 8 anos eu limpava banheiro, arrumava cozinha, né? E ainda ajudava a patroa a fazer trabalhos manuais, né? Artesanato. E recebia justamente? Aí é que está o X da questão. Por quê? Né? Quando eu vi que eu estava sendo explorada, que eu não queria mais aquilo, e estava atrapalhando meus estudos também, e eu falei, mãe, eu quero sair. Ela falou, então vai lá e fala para a moça que você não vai mais. Ela não quis me pagar os meus dias de trabalho. Não quis me pagar. Eu tive que ir para casa e minha mãe falou, amanhã você vai e seu irmão vai com você. Tive que levar um irmão mais velho para mim poder receber os meus dias de trabalho. Não recebi os meus direitos, só os dias que eu trabalhei. Né? E a sua categoria vem sendo desrespeitada há muito tempo, né? Há muito tempo. Agora, de um tempo para cá, que aí as pessoas caíram na real, que nem todo mundo pode ter empregado. Né? Porque todo mundo queria ter empregada, para não pagar salário direito, para não pagar direito trabalhista. Exatamente. Né? Aí era fácil, né? Verdade. Ter empregado, né? Não tinha empregada. As pessoas, às vezes, achavam que podia ter uma escrava dentro de casa. Exatamente. Né? Até porque eu trabalhei com 12 anos numa casa de família que a patroa exigia que dormisse no emprego. E eu passei a dormir. E quando eu acordava antes das 7, porque às 7 horas da manhã, o café da manhã tinha que estar pronto na mesa, e eu ia dormir depois de 11 horas da noite, 11h30, por aí assim. Uma jornada de quantas horas? 20 horas quase? Nem sei, porque né, na época eu era uma menina de 12 anos. Né, interrompi meus estudos para poder trabalhar, e ali eu trabalhava direto. Eu ia dormir depois que eu servisse o jantar, depois que eu lavasse a louça. Teve ocasião de eu não conseguir tomar banho, de eu não conseguir trocar de roupa. Eu me jogava na cama e ali eu amanheci o outro dia. E hoje você topa um negócio desse? Não, hoje eu sei meus direitos. É isso que é o hoje grande eu sei me valorizar. Da educação, da consciência, né? É você não aceitar sofrer isso. Né? A gente não pode também... Existe todo o preconceito da sociedade e a população tem que se colocar contra isso. Né? É verdade. Começar a dizer, não, isso não é normal, não pode ser assim, direitos, eu não vou falar mais. A necessidade da informação, né? É uma necessidade muito grande das mulheres negras e branca também, né? Negra, branca, mulata, morena, loura, todas as mulheres pobres, né, precisa saber os seus direitos, precisa tomar conhecimento, precisa se interessar, precisa querer saber quais são os meus direitos. E não se aceitar mais ser explorado. Isso aí. Né? Temos que nos valorizar, porque se nós não nos valorizar,
ninguém vai valorizar. Exatamente. Né? Não vai ter quem se levanta para te dar, você não recebeu o seu 13º, não recebeu suas férias, eu vou te dar. Não vai ter ninguém que vai fazer isso. Exato. Se você não lutar isso pelo seu valor, né, não vai ter quem chega para você te dar aquilo ali, não. Olha, Wanda, a frase que você falou aí, inclusive é o nosso lema, né? Que só a luta muda a vida. Não tem outro jeito. Né? Só a persistência, só você se colocar contra todas essas questões de preconceito, de racismo, de desigualdade, de desrespeito em geral. Né? A gente tem que se colocar contra, porque se a gente não se colocar contra, a gente está ajudando a manter. Exatamente. Né? É uma luta coletiva, né? Assim, acho que a palavra aqui dos jovens no bloco anterior, né? Acho que demonstra que a gente é capaz de lutar, né? Você vê hoje, né? Digo hoje porque assim, quando eu era adolescente eu não via, né, o movimento negro na cidade de Petrópolis. Eu ficava até um pouco, onde que eu tô, né? Sim. Porque você fica sem uma referência, né? A questão que a gente fala da identidade, como como é o nome dele? Desculpa, esqueci. O Antônio colocou, né? Então, assim, você vê que é possível você estar, assim, refletindo junto aos jovens, fazendo um evento na cidade de Petrópolis, né? A gente está falando de trabalho, de educação, que são políticas, né, públicas, que a gente precisa exigir qualidade, sim. Nós temos direito a essa educação de qualidade, nós temos direito ao acesso aos direitos trabalhistas, sim. Né? A gente está vivendo uma época bastante complicada, sim, onde querem vender que isso não é mais possível, que está se acabando, retirada dos direitos. Então, assim, acho que falar de trabalho, de educação junto ao movimento negro é essencial, né? Não só para marcar essa data como comemorativa, né? Tá lá bonitinho, né, mas que a gente possa estar pautando lutas assim, né, e políticas mesmo, né, para a cidade. E colocar principalmente isso. Por enquanto, ainda é necessário ter esse tipo de encontro, porque a gente tem que chegar num tempo em que a gente não tem que mais discutir esse tipo de assunto, que a gente vai discutir os nossos problemas enquanto iguais, né, enquanto população, enquanto gente, né, independente da cor da nossa pele, da nossa religião, né, do formato do nosso corpo, que a gente possa estar discutindo como ser humano. Exatamente. Tomara que a gente chegue lá. E essas iniciativas do movimento negro aqui são excelentes para isso, né? A gente está construindo a mudança. Exatamente. Isso é muito importante. Parabéns a todos vocês que estão participando ativamente disso, né? Se reconhecendo enquanto parte do problema e da solução. Exatamente. Gente, nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos.